Daí, pessoal, mais uma resolução. Num triângulo ABC de uma figura, AB e AC medem respectivamente 28 centímetros e 21 centímetros. O ponto D do lado BC é tal que BAD igual a DAC, que é igual a 45 graus. A medida de CD em centímetros é... Eu tenho um problema, então, de geometria plana em triângulo. E observa que ele cita várias informações na questão e não fornece a figura. Então, logicamente, que é fundamental para essa resolução o esboço de uma figura que retrate aí essas informações. Então, eu vou partir primeiro para o esboço do desenho. Se esse esboço já ficar adequado para a resolução, eu mantenho. Caso o esboço não fique tão perto daquilo que eu espero para a resolução, eu então refaço, né, vou melhorando aí o meu desenho. Muitas vezes tu faz o esboço e não fica tão interessante para a tua resolução. E aí tu vai moldar esse teu esboço, vai apurar, né, vai dar uma melhorada no aspecto para fique então mais que te ajude com mais intensidade, que te ajude mais na resolução. Então pensar assim, é um triângulo ABC. Eu tenho dois lados, que é AB e AC, que medem 28 centímetros. E aí ele pede o que? Ele pede a medida CD, que está então no lado BC. Então observa que é interessante, né, que eu coloque esse lado BC, que eu coloque ele no chão, vou dizer assim, né, que ele fique na parte de baixo do triângulo. Didaticamente, né, fica mais interessante. Então, meu esboço de desenho vai ser o seguinte, ó, eu vou colocar o vértice A nessa posição aqui, ó. Vou posicionar o A aqui. E aí vou colocar o B para cá, para minha esquerda. Como o AB ele mede 28, enquanto que o AC mede 21, então o AB eu vou fazê-lo mais deitado aqui, ó. Vou fazer ele mais deitado para que ele fique maior, ó. Então aqui eu vou posicionar o vértice B. E essa medida aqui é igual a 28. Vou posicionar o C não muito longe. Se eu posiciono o C aqui, o que vai acontecer? O AC vai ficar muito comprido, vai ficar maior que o AB. Então, o que eu vou proceder? Eu vou colocar o C na mesma altura aqui, ó, no mesmo plano, vamos dizer assim, no mesmo nível do B, só que mais próximo, ó, não tão distante, mais próximo da projeção ortogonal. Então, vou colocar tipo o C por aqui, ó. E aí, observa que eu consigo fazer com que o AC ele fique menor do que o AB. E aqui eu fico com 21. Note que o desenho fica mais ou menos dentro do esperado. E aqui eu faço então ali. Opa! Faço a linha aqui. Ver se eu vou usar o recurso aqui. Tá ficando difícil. Aqui, ó. Pronto. E aí eu tenho o lado BC. Bom, o que acontece aí? Deixa eu tirar essa mensagem aqui do canto. O que está acontecendo aqui? Que o ponto D vai ficar sobre o BC. Então o ponto D, ó, vai ficar em cima desse lado oposto a A. Ok. Ele é posto aqui de forma que o ângulo BAD é igual a DAC, que é igual a 45 graus. Então, o que significa isso? Bom, primeiro que a letra do meio é a letra aonde eu vou demarcar, onde eu vou posicionar o ângulo. No caso, o ângulo de 45 graus. Então, aqui tem que ser no vértice A, que é a letra aqui do meio, o vértice do meio. Então, o ângulo está aqui. Então, BAD tem 45 e DAC também. Então, o que significa isso? Que esse ângulo aqui, ó, BAC, ele vai ficar dividido no meio. Deixa eu botar de outra cor aqui. Vai ficar dividido no meio, ó, como um segmento da bissetriz. Ó, vai dividir aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. E aqui eu tenho um outro ângulo
também de 45 graus. Tu vê que meu desenho não ficou tão bom, por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 90 graus. Já que eu tenho dois ângulos de 45. Então meu desenho não ficou totalmente perfeito, não ficou muito perfeito. Poderia até consertar. Mas como não ficou tão longe de um ângulo reto, né? Eu vou manter essa mesma figura aí. E aí o que ele está pedindo? Ele está pedindo a medida CD. Bom, eu não posicionei o ponto D aqui. Vou posicionar agora. Está aqui o ponto D. E ele quer a medida então CD e aqui X. Ok? Bom, e aí como que eu vou proceder? A minha primeira observação vai ser o seguinte: como isso aqui é um triângulo retângulo, acontece aí Pitágoras. Então eu posso definir o valor desse lado todo, que é a hipotenusa, já que nós sabemos que lá em cima, ó, é ângulo reto. Então aqui eu sei, eu tenho que isso aqui é a minha hipotenusa. Então eu posso fazer aí Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual cateto ao quadrado, 28 ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, 21 ao quadrado. Aí eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual 28 ao quadrado. Vou fazer aqui no rascunho e depois eu retiro. 28 vezes 28, 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 2, 16 e 6, 22. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 4, 8, 784. Então aqui eu tenho 784 mais 21 ao quadrado. 21 ao quadrado dá 441, né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 441. Então aqui eu tenho mais 441. Hipotenusa ao quadrado igual 784 com mais 441. Aqui dá 5, 8 e 4 dá 12. Vai o 1, 8 dá 12, 1225. Ó, essa raiz aqui eu acho que é exata, vai ajudar bastante. E finaliza por 5, isso também facilita para nós. Vamos pensar assim, ó, 1225, deixa eu tirar aqui. Então isso está dando 1225, logo a hipotenusa é a raiz positiva, né, já que é uma medida de 1225. E aí eu vou encontrar aqui hipotenusa igual 1225, como que eu vou encontrar a raiz? Se eu pensar 20 ao quadrado dá 400, então tem que ser mais do que 20. Se eu pensar 30 ao quadrado dá 900, tem que ser mais do que 30. Se eu pensar 40 ao quadrado dá 1600. Então nota que passou aqui, ó, de 1225. Então significa que a raiz de 1225 é 30 e alguma coisa. Como o final aqui é 5, ó, qual é o número que ele vezes ele termina por 5? Somente o próprio 5. 5 vezes 5, 25. Então eu pressuponho, né, que seja 35 a raiz. E aí eu vou fazer o teste, ver se 35 realmente é a raiz. 35 vezes 35. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 5, 12, 1, 2 e 1. Ó, realmente, fechou 1225, então a raiz quadrada de 1225 é igual a 35. Ok, descobri a hipotenusa aqui, ó. Essa hipotenusa é igual a 35. Bom, então agora vamos analisar geometricamente o que está acontecendo. Ó. Eu tenho um ângulo de 45 aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 45. E tenho desse lado o mesmo ângulo de 45. E observa que esse lado aqui, ó, é comum para esses dois triângulos. Eu estou pensando aqui, ó, em dois triângulos. Deixa eu marcar para ti aqui. Ó, eu tenho esse triângulozinho aqui, ó. E tenho esse outro triângulozinho para cá. Ó. Tem dois triângulos.
Eu tenho um ângulo comum entre eles, que é o de 45 graus, aqui, ó. E tenho um lado comum. O que está mudando é esse outro lado aqui, ó. Esse lado em relação a esse. Então aí vai existir uma proporcionalidade em relação ao lado oposto a esse ângulo de 45. Esse aqui x, e aqui eu vou chamar de 35 menos x. Então observa que esse 35 menos x, ele é proporcional ao 28, assim como o x é proporcional ao 21, né? Porque aqui cresceu, ó, pensa comigo assim, ó, aqui do 21 para 28 cresceu 7, ou seja, cresceu 1/3. Então significa que desse x aqui, ó, para esse 35 menos x, também deverá crescer 1/3, já que o ângulo é o mesmo. E esse lado aqui é comum, né? Pelo fato de ter esse lado aqui comum. Então só cresceu um lado. Então o que um lado cresce, para manter o ângulo, o outro lado também vai crescer. Então é esse o princípio que eu vou estabelecer. Então eu vou dizer que 28 é proporcional, ou está para 35 menos x, assim como o 21 está para o x, no outro triângulo. E aí eu vou fazer as multiplicações cruzadas, né? Eu vou cruzar aqui, ó, 28x igual para cá, 21, vou fazer devagar aqui, ó, 21 que multiplica 35 menos x. Aí eu tenho que 28, vou fazer devagar, 28x é igual 21 vezes 35. Vou fazer todos os cálculos aqui para ti, ó. 35, 21, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 5, 3, 7. 735. Então aqui dá 735, até porque se eu pegasse 20, né? 20 vezes 35 dá 700. Como é 21, tem 1 vezes 35 a mais. Então 700 com mais 35, 735. Podia ter feito esse raciocínio aí também. E aqui 21 vezes menos x agora, que vai resultar em menos 21x. Aí 28x, esse 21, menos 21x faz a falsa passagem para cá, ó, mais 21x, isso é igual a 735. 28x mais 21x dá 49x, igual a 735. E aí, x já sei que vai dar exato, né? Porque isso aqui decorre do produto 28 com 21, os dois são múltiplos de 7, 7 vezes 7, 49, vai fechar, ó. 735 divide por 49, x igual, fazendo a divisão aqui, ó, 735 por 49. 7 não dá, 73 por 49 dá uma vez. 1 vezes 49, 49. Aqui 13 dá 4. Aqui cedeu 6, 24. Baixa o 5. 24, 245. Final 5, acho que 5 vezes 9, 45. Vou tentar aqui 5. 5 vezes 9, 45. Vai 4. 5 vezes 4, 20. 4, 24. Ó, fechou exato. 15. Então, o x é igual a 15. Resultado da divisão aí, x igual a 15. Ok? Como tudo em centímetros. Medindo, né, o valor do CD. E o valor do CD eu denominei aqui x. Então, calculando o x, eu calculei o que ele pediu, letra E. Ok? Bom, antes de fechar o vídeo, eu quero só te mostrar uma outra situação que economizaria um pouco de trabalho, que é no triângulo retângulo que nós obtivemos. Ficou feio esse triângulo aqui, hein? Olha só, aqui eu tinha, ou tenho 21, aqui 28, e aí eu queria essa hipotenusa aqui, ó, que eu vou chamar de hipotenusa y. E aí eu empreguei, para calcular essa hipotenusa que deu 35, empreguei o teorema de Pitágoras aqui, ó, sem problema, né? Deu um pouquinho de trabalho em função dos valores, mas foi tranquilo. Mas eu também poderia pensar um outro raciocínio.
observa que esse 21, ele é 3 vezes 7. Esse 28, o que ele é? Ele é o 4 vezes 7. Então eu tenho aqui o triângulo 3, 4, 5. Ó. 3 para cateto, 4 para cateto. Então aqui eu tenho o cateto 5. Então isso aqui seria o quê? 5 também vezes 7. E aí 5 vezes 7, 35. Eu chegaria no 35 de uma forma um pouco mais rápida, né? Desde que eu lembrasse, né, que eu conhecesse a trinca pitagórica, que é bem comum, inclusive 3, 4, 5, e os seus múltiplos, né? Vou multiplicando aqui esses três valores por 2, por 3, por 4, por 5, por 7, por 10, enfim, e eu vou criando aqui novas trincas pitagóricas, ou seja, eu vou criando novas trincas que fecham no teorema de Pitágoras novos triângulos retângulos. Ok? Então ficamos por aqui. Espero que o vídeo aí ajude os teus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.